Olá, pessoal. Hoje nós vamos tratar sobre a inconstitucionalidade ou uma possível inconstitucionalidade a ser trabalhada pela Lei 9.099, que foi recentemente modificada pela Lei 13.994. Como assim, Aline, uma possível inconstitucionalidade? Uma inconstitucionalidade no sentido não formal, mas no aspecto substancial dessas disposições que foram modificadas pela Lei 13.994, se esses dispositivos forem interpretados e aplicados sem levar em consideração as diferenças entre os jurisdicionados, principalmente numa época de pandemia mundial, em que se prega pela Organização Mundial da Saúde o isolamento e o distanciamento sociais. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para ficar mais fácil o entendimento. Esse título dessa aula, ele é o mesmo título de um artigo que foi publicado no Jus Navigandi por mim, Corona Audiência, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Por que, Aline? Qual é o intuito dessa videoaula? Mostrar a possível inconstitucionalidade na interpretação substancial dos artigos 22 e 23, que foram recentemente modificados pela Lei 13.994. Repito, se não levar em consideração as diferenças entre os jurisdicionados, que alguns são vulneráveis sociais e economicamente, principalmente numa época em que a gente trabalha com dificuldades sanitárias e dificuldades econômicas, inclusive agravadas pela crise sanitária causada pelo coronavírus. Aline, por que se ficar o bicho pega e se correr o bicho come? Porque para o jurisdicionado vulnerável, se ele não comparecer na audiência virtual, ele vai poder ser multado por ato atentatório à justiça, e se for a parte reclamada, se ele não comparecer, pode sofrer os efeitos da revelia. Aline, se ele comparecer na audiência, como assim comparecer? Já teve gente propondo que, se ele não tem um insumo necessário, os meios de ter os insumos necessários para ele comparecer numa audiência virtual, o judiciário deve estabelecer um lugar no prédio oficial do judiciário para que ele participe dessa audiência virtual, ou seja, o juiz, o togado ou o conciliador fica na casa dele, a parte que não é vulnerável fica na casa dela, e a parte vulnerável social e economicamente se expõe à contaminação do vírus, e as testemunhas também, se for o caso, para comparecerem num prédio designado para esse fim. Então, uma interpretação dessa forma, sem levar em consideração um momento de pandemia, de crise sanitária, a crise econômica e a situação de vulnerabilidade social e econômica do jurisdicionado, peca pela sua ausência de uma leitura, de uma interpretação constitucional desses dois dispositivos. Aline, o que foi realmente modificado nesses dois artigos? O artigo 22 da Lei 9.099, de 95, antes da Lei 13.994, ele não tinha o parágrafo 2º. Ele tinha a seguinte redação: a conciliação será reduzida pelo juiz togado ou pelo juiz leigo ou por conciliador sob sua orientação. Parágrafo único. Obtida a conciliação, esta será reduzida a escrita e homologada pelo juiz togado, mediante sentença com eficácia de título executivo. Após a Lei 13.994, foi incluído esse parágrafo 2º, que diz assim: é cabível a conciliação não presencial conduzida pelo juizado mediante o emprego dos recursos tecnológicos disponíveis de transmissão de sons e imagens em tempo real, devendo o resultado da tentativa de conciliação ser reduzido a escrito com os anexos pertinentes. A priori, pode falar, não tem prejuízo algum, Aline, porque a parte não facilita, o judiciário não facilita a vida das pessoas. Depende de qual pessoa você está falando. Porque se for de um jurisdicionado vulnerável, eu estou repetindo, se for de um jurisdicionado vulnerável, social e economicamente, você não vai facilitar a vida dele. Ao contrário, você não vai estar aplicando o artigo 22, nem o artigo 23, que eu vou mostrar daqui a pouco, de forma isonômica, prejudica o acesso judiciário como uma ordem jurídica justa e, muito menos, aplica o devido processo legal substancial. Já o artigo 23 da Lei 9.099, antes da Lei 13.994,
dizia assim: não comparecendo o demandado, o juiz togado proferirá a sentença. Com a mudança, o artigo 23 tem a seguinte redação: se o demandado não comparecer ou recusar-se a participar da tentativa de conciliação não presencial, o juiz togado proferirá a sentença. Esse recusar-se a participar não fala sem motivo justificado ou injustificadamente. É se recusar a participar. E o que ele vai ser considerado como se uma recusa à participação dessa audiência de conciliação? Mas o que isso tem de inconstitucional, Aline? Essas punições, multa por ato atentatório, por ausência, e os efeitos da revelia já não existiam antes da Lei 13.994? Já sim. Mas igualar uma ausência de uma parte num ato presencial, de um ato virtual, e sem levar em consideração que a ausência é um ato virtual, uma audiência virtual, levar em consideração as diferenças sociais e econômicas entre os jurisdicionados faz muita diferença. Porque uma audiência presencial, para um jurisdicionado vulnerável social e economicamente, é muito mais fácil. Ele pega o ônibus e vai para a audiência. Agora, uma audiência virtual, para um jurisdicionado virtual, significa, repito, que ele vai ter que ter um smartphone, um e-mail, muitos sequer não têm e-mail, tem que ter um smartphone e uma internet de qualidade. Ah, Aline, mas ele pode ter internet paga, com crédito, com gente que não tem dinheiro, principalmente numa crise de pandemia, causada por uma pandemia. Nós estamos vivendo uma crise sanitária e um agravamento da crise econômica aqui no Brasil. Para a gente explicar um pouco mais, a gente precisa voltar um pouquinho e entender a Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça. E ela tem uma importância ímpar no que a gente vai falar aqui agora. Ela proibiu, ela determinou a realização, que a partir do dia 4 de maio, ou seja, na segunda-feira, os prazos dos processos digitais voltam a correr. Mas ela proibiu a designação de atos presenciais. Olha o que diz a Resolução 314. Prorroga no âmbito do Poder Judiciário, em parte, o regime instituído pela Resolução 313, de 19 de março de 2020, modifica as regras de suspensão dos prazos processuais e dá outras providências. O artigo 3º dessa resolução, que eu coloquei, que eu já falei, mas eu coloquei aqui agora, diz: os processos judiciais e administrativos em todos os graus de jurisdição, exceto aqueles em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no âmbito da Justiça Eleitoral, que tramitem por meio eletrônico, terão os prazos processuais retomados, sem qualquer tipo de escalonamento, a partir do dia 4 de maio de 2020, sendo vedada a designação de atos presenciais. Mas mais adiante, ele vem no artigo 6º, trazendo algumas ressalvas. E aí é que pode pegar por uma interpretação que eu chamo de interpretação caolha, uma interpretação manca, que só olha para um lado. Então, vamos lá. No parágrafo 3º do artigo 6º, o CNJ afirma que o juiz, para marcar uma audiência virtual, ele deverá levar em consideração a dificuldade de intimação das partes e das testemunhas. Isso a resolução, e não a Lei 13.994. A Lei 13.994 não falou sobre isso. Não fez nenhuma ponderação sobre as dificuldades das partes comparecerem numa audiência virtual. E ele advertiu que o juiz, quando essa audiência não puder ocorrer, ele não pode atribuir uma responsabilidade ao advogado nem ao procurador para garantir a presença de parte ou de testemunha. Principalmente, eu quero que vocês peguem nesse trecho aqui, ó, principalmente quando esses atos devam ocorrer fora dos prédios oficiais do Poder Judiciário, que é o caso que a gente está vivendo nessa pandemia. Uma audiência virtual, é claro que vai acontecer, presume-se que vai acontecer cada um das partes, testemunha, juiz, na sua casa, cada um na sua casa. Mas algumas pessoas podem estar interpretando, então, se essas pessoas vulneráveis não têm como ter esse insumo para participar de uma audiência virtual da sua casa, a gente pode determinar que esses atos ocorram fora
ocorram dentro dos prédios oficiais do Poder Judiciário. E nesses casos, somente, é que eu não posso atribuir responsabilidade, que eu vou poder chamar as partes para irem. Só nas audiências virtuais é que eu não posso atribuir responsabilidade para os advogados e para os procuradores. Olha o que diz o parágrafo 3º do artigo 6º da Resolução 314. As audiências em primeiro grau de jurisdição, por meio de videoconferência, devem considerar as dificuldades de intimação das partes e testemunhas, realizando-se esses atos somente quando for possível a participação, vedada a atribuição de responsabilidade aos advogados e procuradores em providenciarem o comparecimento de partes e testemunhas a qualquer localidade fora dos prédios oficiais do Poder Judiciário para a participação em atos virtuais. E aí a gente fala assim, mas o problema disso, Aline, não está só dessas audiências virtuais, não sai só em transferir a responsabilidade? Não, não está só nisso não. Porque a partir desse momento, eu já repeti de novo, e eu vou falar novamente, eu não posso tratar os jurisdicionados e medir eles com uma mesma régua. Esses jurisdicionados, eu tenho jurisdicionados que não estão em situação de vulnerabilidade e tenho jurisdicionados que estão em situação de miséria, de vulnerabilidade, que não têm condição de dispor de uma internet, de um smartphone e de até um e-mail para poder comparecer numa audiência virtual. Interessante, eu trouxe aqui uma intimação que houve aqui na cidade, e aqui, para quem não sabe, aqui é a cidade de Anápolis, Goiás, uma intimação que ocorreu antes da resolução 314 do CNJ, mas após a resolução 313, ou seja, já havia suspensão de prazos em razão da crise sanitária causada pelo coronavírus. Eu queria chamar a atenção de vocês aqui para esse local. Então, uma audiência para ocorrer no dia 7 de abril de 2020, local. Sala virtual da plataforma Hangout. Para participar do Hangout, obrigatoriamente a pessoa tem que ter um e-mail, uma conta no Gmail. Começa daí. Para tanto, deverá participar e informar os seguintes dados, tanto da parte quanto do advogado. Número do WhatsApp, então estou considerando que todas têm. E-mail válido na plataforma do Gmail. Não vale outra plataforma para você entrar pelo Hangout. Aí vem assim, advertências para a parte reclamada. O não comparecimento à audiência, comparecimento online, ainda faz essa ressalva, importará em revelia do artigo 344 do CPC, presumindo esse juízo que são verdadeiras as alegações firmadas na inicial, bem como a aplicação da multa pelo ato atentatório do não comparecimento. Então, aqui eu tenho duas situações não isonômicas. Igualar o jurisdicionado vulnerável do não vulnerável, estabelecer uma plataforma do Hangout como se todos tivessem e-mail e que todos que tivessem e-mail tivessem da plataforma Gmail, que isso não seria um problema até de criar um e-mail do Gmail para eu ter acesso ao Hangout. O problema é que jurisdicionado, seja autor, seja réu, parte reclamante ou reclamado, nem sempre tem internet, tem smartphone e muito menos tem e-mail. Viver nessa situação aqui, estabelecer que jurisdicionados são iguais em todos os sentidos para poder participarem ou não querer se recusarem a participar de uma audiência virtual, é não saber da realidade de muitos brasileiros. Então, vamos lá. Aqui é importante, eu trouxe aqui de novo a situação do 334 e 344 para voltar aqui nessa intimação aqui de um caso, de um processo digital, porque faz referência à multa por ato atentatório do não comparecimento e à revelia pelo CPC. O parágrafo 8º do 334 do CPC dispõe que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu na audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União ou do Estado. Já o artigo 344 diz que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeira
as alegações formuladas pelo autor. Aline, quais foram as mudanças que a gente já viu um pouco das modificações causadas pela 13.994 de 2020, nos artigos 22 e nos artigos 23. Foi a inserção do parágrafo 2º no artigo 22 e da nova redação do artigo 23, que estabelece o julgamento de mérito quando a parte reclamada não comparecer na audiência virtual. Aí eu já falei sobre isso, mas numa leitura superficial pode falar assim, não, mas é muito bom, numa época de pandemia é muito bom ter audiência virtual, porque as partes não comparecem e não se expõem, não precisam comparecer numa audiência no prédio do judiciário presencialmente e não se expõem a uma contaminação pelo coronavírus. Mas elas passam a ser prejudiciais quando o judiciário mede com a mesma régua jurisdicionados vulneráveis dos não vulneráveis. Eu trouxe aqui, numa crise de pandemia, nós estamos falando de uma pandemia mundial, uma crise sanitária que exige de nós, pela Organização Mundial da Saúde, pelos cientistas, um distanciamento e isolamento sociais, e, ao mesmo tempo, agravou a crise econômica já existente no Brasil. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, que foi disponibilizado por votação do Congresso, agora com sancionamento pelo Executivo, de um auxílio emergencial de R$600. Olha aqui a quantidade. Isso é dado trazido por notícia de internet. De acordo com a data prévia, aqui nessa notícia aqui, trazida no site da Globo, do G1, 89,3 milhões de pedidos foram feitos requerendo auxílio emergencial, mas somente 48,5 milhões foram atendidos. Então, um pouco mais de 40 milhões de pessoas que fizeram o cadastro, foram negados. Então, eu tenho 40 milhões de pessoas que tiveram seus cadastros não autorizados, de pessoas que chegaram a fazer um cadastro. E aí, então, se 89 milhões de pessoas pediram benefício, somente 48 milhões foram aprovados e 40 milhões tiveram negados, nós temos ainda algumas pessoas que nem sequer chegaram a fazer esse pedido. Por que não fizeram esse pedido? Porque não tem acesso à internet, não tem um smartphone. E aí, de acordo com notícia também, agora aqui do Estadão, cerca de 5,5 milhões de pessoas são invisíveis digitais. Não tiveram nem como chegar a fazer esse cadastro para pedir. Se eu tenho essa realidade aqui no Brasil, uma realidade de crise econômica agravada por uma crise sanitária, é razoável exigir que essas pessoas que estão nesse meio aqui, que são jurisdicionados vulneráveis, tenham acesso a uma plataforma para participar de uma audiência virtual e considerar com a mesma régua que todas essas pessoas tenham acesso e, se não comparecem, eu vou entender isso como uma recusa e, por isso, eu vou multar em 2% por ato atentatório. E se um desses for reclamado, se eles não comparecerem, a partir desse momento eu vou considerar e posso julgar o mérito com os efeitos da revelia? Não é sensato, não é razoável trabalhar isso com a mesma régua. É isso que eu falo. O problema é querer medir com a mesma régua situações diferentes. E se eu não levo em consideração essas possibilidades econômicas dos jurisdicionados, eu posso falar em lesão à isonomia, ao acesso à ordem jurídica justa e ao devido processo legal substancial. E é isso que a gente vai começar a ver agora. A isonomia. Fazendo uma leitura rasa, que é bom todo mundo comparecer, não precisa comparecer numa audiência presencial, que vai todo mundo comparecer virtualmente, olha que adiantado, o judiciário não para, né? Passa longe do entendimento da isonomia, que é de tratar desigualmente os desiguais para tentar manter um equilíbrio. Aqui não. Aqui eu já estou trabalhando com uma desigualdade e não tentando trazer um equilíbrio entre as partes, porque a pessoa que é um jurisdicionado vulnerável social e economicamente, ele não vai comparecer nessa audiência virtual. E o juiz que não leva isso em consideração,
ele não está trabalhando nem de longe com o princípio da isonomia. Tá? Numa época de pandemia mundial, eu não consigo trabalhar isso, de uma pessoa comparecer numa audiência virtual, tá? Muito menos por conta da crise econômica. Ah, Aline, mas e se estabelecer um lugar para eles irem, como a gente já disse, estabelecer um prédio do judiciário para essas pessoas vulneráveis que não têm acesso à internet, ao smartphone, ao e-mail, poder comparecer e participar da audiência? Ah, ok, então a desigualdade a gente resolve assim. Você não tem o dinheiro para comparecer numa audiência virtual, mas você se expõe ao vírus comparecendo numa audiência presencial a ser estabelecida num prédio oficial do judiciário. Daí você não tem um risco, você não é punido por não comparecer numa audiência virtual, mas você corre o risco desde o seu trajeto até no prédio do judiciário de ser contaminado com o vírus do coronavírus. É anti-isonômico, é assustadoramente anti-isonômico ter que exigir que um jurisdicionado vulnerável que não consegue participar de uma audiência virtual porque não tem dinheiro para ter um smartphone, não tem dinheiro para ter uma internet, não tem conhecimento muitas vezes nem computador para ter um e-mail, e se querer que exija dele que ele compareça numa audiência presencial se expondo aos vírus. É totalmente anti-isonômico. Uma outra questão que pode ser ferida por essa interpretação caolha, manca, é o acesso à ordem jurídica justa. Aline, é o acesso ao judiciário? É, mas acesso ao judiciário não como, ele foi intimado e não compareceu, não só no aspecto formal. Mas quando a gente fala que o acesso ao judiciário, eu vou trabalhar com as situações, eu vou até antecipar aqui um slide. Quando a gente fala o acesso ao judiciário é uma ordem jurídica justa, é que significa que todas as partes, todos os jurisdicionados, terão seus interesses analisados e decididos pelo Estado de forma justa. E como assim de forma justa? Imparcial, eficiente e razoável. Se o juiz não considera as motivações sociais e econômicas que levaram o jurisdicionado vulnerável a se ausentar, ele está impedindo o acesso ao judiciário. Não, olha, ele não impediu, ele foi intimado, mas está impedindo ele de ter uma análise imparcial, eficiente e razoável, porque não é razoável você exigir que um vulnerável social compareça numa audiência virtual, se ele não tem essa possibilidade financeira de ter esses insumos necessários. Não é razoável exigir que um vulnerável social e economicamente, por não ter essa possibilidade de ter esses insumos para comparecer numa audiência virtual, se exponha à contaminação do vírus, indo numa audiência presencial. Não é razoável. É impedir mesmo o acesso ao judiciário. E isso o artigo 23 diz, que a parte reclamada que não comparecer na audiência, o juiz vai julgar o feito, ou seja, pune duas vezes, porque ele já está sendo prejudicado, já pelo acesso a uma ordem jurídica justa, desde o início, quando ele foi designado e intimado para a audiência virtual, sem querer ouvir as possibilidades dele manifestar, olha, eu não vou conseguir porque eu não tenho essa possibilidade financeira de ter esses acessos remotos a uma audiência virtual. E o que é esse devido processo legal substancial, que seria o terceiro elemento de trabalhar uma possível inconstitucionalidade por ausência de uma interpretação funcional dos artigos 22 e do artigo 23 da Lei 9.099, modificados aqui pela Lei 13.994. Quando a gente fala no artigo 23, que fala do efeito da revelia, o termo do processo, quando a parte reclamada não comparecer, a gente pode falar assim, bom, Aline, o processo legal, o devido processo legal foi seguido, porque ele foi intimado e ele não compareceu, mas o devido processo legal substancial não significa isso, é mais do que isso. Vamos pensar aqui, eu coloquei um exemplo aqui. Um juiz intima as partes para audiência virtual e a parte vulnerável não comparece no referido ato virtual. Se o juiz segue o disposto na lei, porque o artigo 23, raso, de forma superficial, não
possibilita essa análise e não determina que o juiz analise essas diferenças entre os jurisdicionados. Se ele segue o disposto na lei, sem analisar a situação de vulnerabilidade social e econômica da parte vulnerável, que não compareceu, o devido processo legal substancial não estará presente. O formal, sim, porque ele foi intimado e não compareceu. Mas o que é esse devido processo legal substancial, que tem muito a ver com acesso ao judiciário considerado uma ordem jurídica justa? Vai ser verificado o devido processo legal substancial quando todas as fases procedimentais forem aplicadas de acordo com a razoabilidade e a proporcionalidade. E o que é a razoabilidade e a proporcionalidade? Eu vou tentar trabalhar uma situação menos lesiva para a parte. Eu tenho outra medida a ser tomada para causar um dano menor, que seja menos gravosa para o jurisdicionado. Então, vamos pensar. Se o jurisdicionado vulnerável social e economicamente não comparecer na audiência virtual, o juiz acabar com o processo por terminação sem levar as considerações da sua ausência, o procedimento não foi razoável. Primeiro, porque não levou em consideração que poderia ter sido tomada uma outra medida menos restritiva aos direitos do jurisdicionado vulnerável, por exemplo, porque nem sequer foram avaliados, porque se ele não pôde comparecer e o juiz nem quis ouvir dentro das suas incapacidades sociais e econômicas, porque ele não compareceu num ato virtual, os direitos dele nem sequer foram analisados. E outra situação, essa pandemia não vai durar para sempre, uma hora vai acabar. Então, existia uma outra forma menos gravosa, que seria proporcional e razoável, que o juiz redesignasse essa audiência para um outro momento pós-pandemia. Então, esses dois artigos da Lei 9.099, que foram modificados pela Lei 13.994, eles realmente podem ser interpretados de forma constitucional, a fim de que o jurisdicionado vulnerável continue tendo acesso ao judiciário com uma ordem jurídica justa. Como o jurisdicionado vulnerável continua sendo tratado pelo Estado de forma isonômica e tem acesso a um devido processo legal substancial, no sentido de ser razoável e proporcional. Era essa a situação que eu trouxe para vocês nesse artigo e nessa videoaula. Fiquem todos com Deus e até mais.